Olá, você está no canal Alegrai-vos, seja muito bem-vindo. E aproveitando que a terceira temporada de The Chosen foi completamente dublada em português, nós do canal Alegrai-vos vamos fazer um resumo ou uma análise de cada episódio. Então se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E sem enrolação, vamos à análise do primeiro episódio da terceira temporada de The Chosen, dublado em português. Logo no início temos a nossa famosa cena de abertura, que nos fala um pouco sobre o passado. Logo no início do episódio, vemos uma mão batendo na porta. Era um soldado romano batendo em uma casa. Quando essa porta se abre, era Alfeu, pai de Mateus, sendo cobrado pelos atrasos de seus impostos. Ao ver aquilo, Mateus tenta intervir de alguma forma para proteger o seu pai, que consegue livrá-lo de uma prisão pelos atrasos de seus impostos. Porém, a escolha de Mateus em ser um publicano era devastadora para sua família. E seu pai, consumido pela tristeza e decepção de ter um filho publicano, diz que não era mais pai de Mateus. Assim como a sua esposa não seria mais a mãe de Mateus. Uma cena muito forte que nos mostra o quão terrível para um pai e uma mãe seria ter um filho cobrando impostos a favor de Roma contra o seu próprio povo, ao ponto de renunciar em Mateus como seu próprio filho. Imediatamente a cena é cortada e somos transportados aos tempos atuais, onde Jesus estava fazendo o grandioso Sermão da Montanha. E aquele sermão falava de forma particular com cada um de seus discípulos. Quando Jesus fala acerca da reconciliação entre irmãos, dizendo que antes de ofertar a Deus, se lembrássemos que temos algo contra o nosso irmão, deveríamos ir até ele, aquilo fala de forma especial em Mateus, ao ponto de fazê-lo chorar. Cada palavra de Jesus cortava profundamente. Mais profundo que uma espada de dois gumes, capaz de separar alma e espírito juntas e medulas. Jesus fala sobre as preocupações desse mundo, Jesus fala sobre a ira, Jesus fala sobre o perdão, Jesus recita o tão conhecido Sermão do Monte e muitas vezes negligenciado por todos nós. Sermão esse que nos mostra a base de uma vida de um cristão, a base de como um seguidor verdadeiro de Cristo deve se portar. Essa cena é maravilhosa, pois Jesus recita quase que totalmente o Sermão da Montanha. E as palavras de Jesus entram em nossos ouvidos e fazem morada em nosso coração. Na sequência, Jesus termina o seu discurso e então Judas vai até Jesus. Judas demonstra seu desejo de seguir o mestre e não de seguir. Judas diz que queria ser parecido com Jesus. E a resposta de Jesus para a declaração de Judas é a seguinte: me servir vai ser igual a servir outro mestre, mas comigo será muito mais difícil do que com qualquer outro mestre. Então Jesus faz uma pergunta decisiva para Judas. Ele pergunta: você está disposto a fazer coisas difíceis? Essa fala pode ser que já faça um gancho com a atitude futura de Judas com relação a Jesus. Aqueles que não leram a Bíblia, não vou dar spoiler agora. O interessante no pedido de Judas para seguir Jesus é que nenhum dos outros o fez. Jesus chamou todos os seus discípulos primeiramente. Já com Judas foi diferente. Ele se ofereceu para seguir Jesus. Jesus o aceitou. E olha a grande sacada em escolherem esse ator para ser Judas. Um ator com um semblante jovem e aparentemente calmo e ingênuo. Muitos que não gostam de Judas vão acabar se afeiçoando ao personagem pelo seu semblante, o seu jeito tranquilo, sereno de agir. Olhando para ele, é impossível pensar que aquele jovem seria capaz de fazer o que Judas fez com Jesus. Ao terminar de falar com Judas, Jesus chama todos os seus discípulos e então os despede para que descansassem cada um em algum lugar. Mas não antes de recitar a bênção apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Então os discípulos se separam esperando
quando Jesus os chamaria novamente para uma nova missão. Logo depois, a cena corta e somos apresentados a Jairo. Jairo, que sim, é aquele Jairo das passagens bíblicas. Já podemos esperar que Jesus vai conhecer Jairo e algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Depois da despedida dos discípulos, nos é mostrado como ficou a disposição dos grupos, já que eles se organizaram em pequenos grupos juntos com os que tinham casa. E nos é apresentado uma cena engraçada. Pedro e Éden juntos em um momento íntimo na sua casa, quando de repente Natanael vai se hospedar na casa de Pedro. Pedro, chateado, pede para que ele fosse na casa de André, mas André já tinha os seus hóspedes e a casa de André só tinha um quarto, estavam todos amontoados. Logo na sequência, chega Simão, os Zelotes, também para se hospedar na casa de Pedro. E nos causa ali uma cena um tanto quanto engraçada. João e Tiago estão indo para sua casa, ver o seu pai e a sua mãe, quando de repente Tomé se une com eles. Ramá, Tamar e Maria também ficam juntos na casa de Maria. A cena é cortada e vemos André juntamente com Joana indo ver João. André se alegra ao ver seu antigo mestre João, e João conforta Tomé, dizendo que aquelas grades não eram nada agora que Jesus estava presente. João encoraja André a não se preocupar, a não temer e permanecer firme a Cristo. Uma cena um tanto quanto emocionante, mas dá para ver o quanto André se preocupa com João e o quanto João se preocupa com André e o incentiva a permanecer no lugar onde ele está, que era o lugar certo, pois estar com Cristo sempre é a melhor escolha. E João se alegra ao ouvir da boca de Joana tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Judas se despede da sua irmã e parte rumo ao desconhecido, rumo ao novo momento da sua vida onde ele acompanharia. E não somente isso, faria parte dos 12 apóstolos de Jesus. Mas em meio a todos os discípulos, faltava um a ter aonde ficar. Era Mateus. Não sabia para onde ir. Então ele bate naquela mesma porta que nos é apresentada no início do episódio. E eis que a porta se abre, e do outro lado da porta estava o pai de Mateus. Mas dessa vez, ele não estava da mesma forma que estava no início do episódio. Algo estava diferente. Então vem uma frase rotineira na vida de todo pai e filho, mas que na vida desses dois não era ouvida há muito tempo. O pai de Mateus, Alfeu, diz: Filho. Então, o episódio termina. O primeiro episódio já começa de forma avassaladora, com acontecimentos importantíssimos para o desenrolar da história. A terceira temporada promete. Você que já assistiu e você que não assistiu, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Nesse episódio nós vemos como os discípulos decidem praticar as ordenanças de Jesus contidas no Sermão do Monte. E isso nos traz grandes ensinamentos de grande profundidade. Porque muitas vezes ouvimos a palavra, lemos a palavra de Jesus, aquilo às vezes até entra em nossos ouvidos, mas não penetra em nosso coração. Esse episódio nos mostra como os discípulos receberam a boa palavra e aquela palavra caiu em boas terras e germinou e floresceu. E eles praticaram os ensinamentos de Jesus. A pergunta é: você tem ouvido e praticado os ensinamentos do Senhor? Você tem lido a palavra de Deus e praticado aquilo que nela está contido? Quando praticamos aquilo que ouvimos, saímos do patamar de apenas ouvintes e nos tornamos discípulos do Senhor. Coloca aqui nos comentários o que você achou do primeiro episódio da terceira temporada de The Chosen, dublado em português. Com certeza falou ao seu coração de forma diferente do legendado. Deixa nos comentários o que você achou e já dá um like nesse vídeo para que o YouTube divulgue mais esse vídeo e veja que é um conteúdo relevante. Clica aqui, ó, em um desses vídeos sobre The Chosen. Esse foi o vídeo de hoje. Fica na paz, fica com Deus e alegrai-vos.